primeiro simpósio multidisciplinar do UniRN, onde nesse simpósio tivemos a ideia, né, de discutir de forma multidisciplinar esse tema da pandemia, né, integrando todos os saberes, todos os conhecimentos, e a partir daí termos essas oportunidade de discutir esses conhecimentos integrados, né? A nossa programação iniciou hoje, pela manhã, às 9 horas, com a palestra de abertura do nosso reitor, Caminhos da Universidade, né? E vai até sexta-feira, dia 17. Então, nos horários das 10, das 15 e das 17 horas, teremos sempre um painel, né, integrado, um painel onde discutiremos esse tema, né, relacionado ao impacto da pandemia na saúde, economia e nas relações de trabalho, tá? Todos os participantes, eles devem se credenciar, né? No chat, o núcleo de extensão, ele vai estar sempre colocando o anúncio, né, do credenciamento, para que vocês obtenham depois o certificado, né, de participação na palestra. Em todas as palestras que vocês participarem, vocês terão certificado. Basta vocês preencherem, né, o credenciamento, entrando lá no link disponibilizado pela extensão aqui no chat, e também respondendo o questionário de satisfação, também é importante para a gente, tá? Quero destacar aqui a presença da professora Kétia, professora Marília, Tereza Elisa, da Coordenação de Fisioterapia, também está presente nesse painel, ok? Esse painel ele tem como título Nutrição e Sistema Imunológico em Tempos de Pandemia. Então, ele será ministrado pelo nosso professor Alexandre Serquis. O professor Alexandre Serquis, ele é professor do UniRN, do curso de nutrição, é também nutricionista do Hospital de Guarnição do Natal, é também coordenador da pós-graduação em nutrição clínica do UniRN, é mestre em bioquímica e biologia molecular, doutor em ciências da saúde, e passo agora a palavra para ele, para que ele possa iniciar a sua palestra. Só esclarecendo, antes de Serquis começar, como vai ser a dinâmica da participação, né? Ele vai fazer a explanação dele sobre o tema, e as dúvidas e considerações, né, que vocês tiverem para fazer, vocês fazem no chat, e logo após a explanação do professor, a gente vai responder todas as perguntas e comentar sobre as considerações feitas, ok? Mantenham sempre as suas câmeras e o áudio desligados. É com você, professor Alexandre. Então, boa tarde, gente. Boa tarde a todos os presentes, aos professores, coordenadores, aos alunos também, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre... Deixa eu só colocar aqui o meu slide para vocês olharem. Tá todo mundo conseguindo ver o slide? Karina, tá dando para ver? Sim, professor. Sim, tá tudo certo. Ótimo. Então, ótimo. Vamos começar. Então, gente, boa tarde a todos os presentes, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre nutrição, né, e sistema imunológico em tempos de pandemia. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte de imunologia, né? Vamos entrar aí na relação de imunologia com a nutrição. Aqui o meu foco principal não é dar uma aula de imunologia, né? Na verdade, a gente não vai entrar dentro do universo de imunologia, aprofundar, né? A gente vai tentar contextualizar, né, a nutrição, a importância da nutrição, a influência imunológica que pode existir e como que a gente pode estar associando isso daí ao que nós estamos vivendo, tá certo? A doença viral,
o Covid-19, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Então, imunologia, né? Então, quando foi que isso começou? De que maneira começou? Então, a gente tem aí, né, esse rapaz, o Edvard, né? Ele descobriu aí a primeira vacina, né, em 1798, que é a vacina contra a varíola, e foi um marco, né, isso daí. E aí é onde a gente tem a primeira vacina, né, que foi descoberta, ele conseguiu aí curar, né, e na época foi muito importante essa descoberta. E aí começaram-se, né, a estudar a imunologia, a aprofundar, né, essas descobertas, aperfeiçoar o processo das vacinas, e aí hoje em dia a gente já tem aí uma tecnologia muito forte, né, muito boa, muito precisa utilizada para isso, né? A gente está em tempo recorde aí, né, no Covid aí, a gente já tem vários laboratórios, várias pesquisas avançadas aí, inclusive já fazendo testes com pessoas, né, para achar uma vacina para essa situação que nós estamos vivendo de pandemia. E aí eu trago para vocês, né, três conceitos, né? O conceito de sistema imunológico, o conceito de resposta imunológica e de imunologia. São coisas um pouquinho diferentes. Então, quando a gente pensa em sistema imunológico, a gente tem que pensar em o quê? Em um conjunto de células e moléculas, né, que são responsáveis pela imunidade. Já a resposta imunológica é uma resposta coletiva e coordenada a um agente estranho, certo? Então, assim, como se a gente tivesse se infectado com algo, tá certo? E aí o nosso corpo vai responder, né, a esse agente estranho. Isso é uma resposta imunológica. E a gente tem conceito de imunologia, que é o estudo da resposta imunológica após o contato com o micro-organismo ou outras moléculas estranhas, certo? Então, aí a gente tem alguns conceitos importantes da imunologia, como também o pai da imunologia, né, foi a primeira vacina aí contra a varíola. E aí eu trago para vocês alguns marcos históricos aí de algumas doenças, né, que foram importantes e que foram combatidas através da vacina, que é a varíola, o sarampo, a difteria, a poliomielite. Se vocês perceberem, depois de um período, né, aqui a gente tem no eixo vertical o número de casos e no eixo X, que é horizontal, é o tempo, né? Depois de um certo tempo, a gente tem uma diminuição, ou então até mesmo a gente tem a ausência do número de casos. Isso se deu por quê? Né? Pela presença aí de uma vacina, né, que conseguiu, aí, de certa maneira, controlar essas doenças. Então, isso aí na imunologia é muito importante, porque nós tivemos o controle dessas doenças, tá certo? E aí a gente fala do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico, na verdade, ele é dividido em sistema imune inato, certo? Que é um conjunto de formas de formas de células, né, que nascem no indivíduo, tá certo? Então, isso daí não tem a necessidade de uma introdução de uma substância ou estrutura, né, externa ao organismo. Então, na verdade, isso é uma coisa, é uma identidade nossa, a gente nasce com isso, tá certo? Que é representado aí por essas quatro, os macrófagos, neutrófilos, as células dendríticas, tá certo? E a NK, que é as células natural killer. Além desse sistema imune inato, tá certo? A gente também tem um sistema imune adaptativo, tá certo? Que esse daí vem sendo bem discutido no Covid-19, que é aquela imunologia de rebanho, né? Então, assim, o que significa isso? Então, é uma imunidade gerada ao longo da vida, ativada após um contato com diferentes agentes invasores. No caso, por exemplo, eu, professor Alexandre, trabalho em um hospital, né? Eu já tive o Covid, né? Então, na época que eu tive Covid, eu fui assintomático, né? Eu tive uma dor de cabeça bem leve e depois, né, eu fiz o exame, acabei fazendo o exame do IgG e IgM, e o que deu positivo para mim? O IgG, certo? O IgM ele estava 0 e o IgG estava lá nas alturas. Ou seja, eu desenvolvi, tá certo, essa imunidade aí para o contato com esse vírus, o Covid-19, tá certo? Quando a gente pensa no sistema imuninato, eu falei para vocês que a gente tem esses representantes, os macrófagos, os neutrófilos, as células dendríticas, as células natural killer. Já para o sistema imune adaptativo, nós temos os linfócitos B e os linfócitos T.
tá certo? Como aí os representantes desse sistema imune adquirido. E aí a gente fica pensando, professor, mas de onde que vem essas células? Como que a gente consegue produzir isso no nosso organismo? Então, isso tudo, gente, vem da medula, né? Na medula nós temos uma célula lá pluripotente, e essa célula, ela acaba se o quê? Ela acaba se diferenciando, né? Nos neutrófilos, nos monócitos, nos eosinófilos, nos basófilos, que são os vários tipos de célula de defesa que nós temos, além dos linfócitos T e linfócitos B, tá certo? Então, isso tudo nasce da onde? Da medula óssea, tá certo? Então, assim, quem tem doenças, né, faz transplante de medula, algo do tipo, você pode ter o quê? Uma complicação, tá certo? Na formação dessas células. Serquis, existe alguma relação disso daí com a nutrição? Sim. Por exemplo, a gente precisa de várias vitaminas e alguns minerais para produzir, ajudar no... Na verdade, não é produção, é a maturação dessas células, tá certo? Então, assim, eu tenho uma célula aqui, que ela é redondinha, ela tem uma característica, uma célula pluripotente, então essa célula ela pode formar várias células de defesa. Também, né, que sai de dentro do contexto de defesa, pode formar também as hemácias e as plaquetas, tá certo? Então, da onde que vem, aonde é gerada essas células de defesa? É gerada onde? Na medula, tá certo? Na medula óssea. E aí, alguns micronutrientes, eles podem ser responsáveis pela maturação, o desenvolvimento, a formação dessas células, tá ok? Então, a gente tem essa característica aí, que é uma relação aí muito importante da nutrição, já no processo de geração e maturação dessas células na medula óssea. Alexandre? Oi. Alexandra, a exposição dos slides, ela não está mais em plano completo. Para vocês também? Vou ter aqui. Sim, realmente ficou. Boa tarde, Jaqueline, meu nome. Ficou pequenininho assim o slide. Foi, como se fosse um. Teve que sair e entrar novamente para ver. E agora? Melhorou? Não, agora tá pronto, agora voltou. Voltou normal? Pronto. Voltou normal. Pronto. Então, assim, continuando. Gente, desculpa, tá? Não mexi em nada, não. Acho que foi algum problema que deu aí. Então, assim, a geração, né, e a maturação dessas células, existe uma relação com a nutrição. Por quê? Porque no momento que você tem uma célula pluripotente, você tem que o quê? Fazer a maturação dessa célula para ela desenvolver características. E aí você tem a participação de enzimas, né, e você precisa ali de cofatores, e normalmente esses cofatores podem ser vitaminas, minerais que participam do desenvolvimento, da maturação, né, dessas células, tá ok? Então aí é mostrando para vocês da onde que surge essas células aí que são que fazem parte, né, fazem parte do processo de defesa do nosso organismo. E aí vocês devem estar se perguntando, Serquis, mas e aí? O que tem a ver o trato gastrointestinal com a imunidade? Então, assim, quando a gente tenta associar isso à nutrição, além dessa defesa sistêmica que a gente pode ter no nosso corpo, o nosso trato gastrointestinal apresenta vários tipos de célula, tá certo? Então, essas células aí, normalmente, são células epiteliais, né? São vários tipos de célula, célula M, célula calciforme, tá certo? E aí, essas células, elas podem também estar participando do processo de defesa. Quais seriam essas células? Por exemplo, a célula de Panet, certo? A presença, nós podemos ter a presença de macrófagos, tá certo? De imunoglobulinas, tá ok? A partir da produção pelos plasmócitos, nas células dentítricas também, tá certo? Então, o nosso trato gastrointestinal, tá certo? É uma porta de defesa também, certo? Quando a gente pensa em nutrição, a gente se alimenta, né? Dificilmente você tem um alimento que não tem micro-organismo. Na verdade, isso aí é uma utopia, né? Não existe um alimento que tem zero, né? A gente tem uma carga muito baixa de micro-organismo no alimento. Mas se você deixar ele ali, certo, numa determinada temperatura, a gente tem um crescimento desses micro-organismos. Então, como que a gente consegue se defender disso daí? É porque o nosso trato gastrointestinal,
certo? Tem um sistema imunológico que nos defende desses micro-organismos, tá certo? Que ele está descrito aí para vocês. Então, assim, nós temos uma defesa do trato gastrointestinal, né? Então, a primeira porta de entrada do alimento, tá certo? Antes da gente pensar como o alimento pode influenciar no sistema imunológico de maneira geral, a gente tem essa proteção aí, que está relacionada com a nutrição, está relacionada com o trato gastrointestinal, que é tão importante, tá certo? E aí a gente para pensar, poxa, aquelas pessoas que têm o intestino mais inflamado, por exemplo, certo? Elas podem ter um problema, tá certo? Imunológico, e pode ser uma porta, né, para a entrada desses micro-organismos, certo? Então, assim, você ter um intestino inflamado, isso aí pode ser uma porta, né, uma abertura para um micro-organismo desse estar invadindo aí e entrando dentro do seu organismo. Então, assim, ter um intestino saudável é extremamente importante. Como que eu posso ter um intestino saudável? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Uma outra coisa interessante que hoje em dia a gente vê, que está acontecendo muito no Covid-19, eu particularmente, que passo visita na UTI, na unidade de internação, a gente vê um pânico muito grande na população, tá certo? E também, né, tem toda a razão, tem muita gente que está perdendo entes queridos, né, muita gente tendo sintomas mais graves, e aí a gente acaba tendo medo, né? E tem um estresse psicológico muito grande naquelas pessoas que têm, né? E isso daí, gente, pode causar o quê? Problema psicológico, tem uma relação direta, estresse, nervosismo, ansiedade, tudo isso pode causar inflamação intestinal, certo? Aquelas pessoas que já têm isso por natureza, têm tendência, no momento de preocupação, né, grande, a isso daí ficar mais agudo, mais forte, certo? Então, assim, trabalhar um pouquinho o emocional é importante. Eu sei que é difícil, não tem uma receitinha de bolso, certo? Mas o emocional, ele está ligado ao trato gastrointestinal, certo? Eu que atendo em consultório, eu vejo que, poxa, talvez 50%, 60%, 70% dos casos de inflamação intestinal, eles têm um fator muito relacionado ao estresse, certo? Então, quando a gente pensa em ter uma imunidade boa do trato gastrointestinal para ser os primeiros soldados ali a combater os micro-organismos, quando a gente está pensando em alimentação, e aí a gente precisa também levar isso em consideração. Não é só você fazer uma dieta perfeita, uma dieta saudável, não é. Você precisa também trabalhar um pouquinho dessa parte da emoção, ok? Por exemplo, é até engraçado, né? Vou citar um exemplo bem próximo da gente. Alguns alunos, na época das provas, de muitos trabalhos ali, naquela época que no final da unidade, que fica um pouquinho mais apertado, né, eles têm, inclusive, gastrite. Tem algumas pessoas que têm gastrite nervosa por causa da ansiedade, né? Então, isso daí é um gatilho muito, muito forte para você ter aí uma inflamação intestinal e, consequentemente, essa proteção aí, ela diminuir, tá ok? Então, isso daí é importante a gente saber. Então, assim, existe uma função do sistema imunológico, né? Então, que é o quê? É proteger o organismo contra as infecções de micro-organismos patológicos, quer limpar os tecidos danificados, quer fornecer uma vigilância constante às células malignas que crescem dentro do corpo. Então, esse sistema imunológico, ele é importante para uma proteção geral do nosso organismo. Não fiquem pensando que é só contra a infecção, não, tá certo? Ele também está ali ajudando em alguns erros que podem estar acontecendo no nosso próprio metabolismo, tá certo? No entanto, se pararmos para pensar, poxa, por que eu não fico tão doente e outra pessoa fica mais doente, já uma outra é mediano, porque existe, dentro desse contexto do sistema imunológico, uma diferença entre os indivíduos, que a gente chama de uma heterogeneidade, tá certo? Isso daí, ele se dá por diversos fatores, tá certo? Não tem como a gente saber, a não ser que você faça um estudo individual, genético, né, na pessoa, existe isso também, certo? Inclusive, minha sogra está até fazendo um teste, um estudo imunológico mais aprofundado, em virtude dela estar tendo algumas complicações. Então, olha só, esses fatores, quais seriam, né? Fator genético, certo? Meio ambiente, estilo de vida, nutrição, certo? E a interação entre esses fatores. Por exemplo, um fator genético ele pode mudar,
certo? A partir da relação com o ambiente, a partir de situações, né, que você vive. Tá, ok? Você pode estar ativando o gene, como também você pode estar desativando o gene a partir de fatores de transcrição. A gente tem a nutrigenômica, a nutrigenética, que estuda isso. É um lado aí muito importante, que está bem evoluindo bastante, a gente está conhecendo cada vez mais. Né? E aí, eu destaco para vocês um fator que pode ser modificável, que é o impacto da função imunológica na nutrição, na relação com a nutrição, que a gente chama de imunologia nutricional, tá certo? Então, assim, quando a gente pensa em respostas imunológicas diferentes, a gente pode ter a resposta genética, o estilo de vida, o meio ambiente, mas a nutrição ela também pode estar participando dessa resposta imunológica, né? E aí a gente tem um campo da nutrição que a gente chama de imunologia nutricional, que está crescendo bastante. As pessoas, os alunos, né, estão se formando, tem projetos de pesquisa da área, certo? Trabalhando genes, trabalhando nutrientes, a bioatividade de nutrientes na resposta imunológica. Então, aí tem grupos de estudo que estão trabalhando isso daí, e a discussão ela está cada vez mais evoluindo, né? E a gente até conhecendo mais um pouquinho desse campo, como o nutriente ele pode estar influenciando esses fatores, né? Então, assim, esse fator da nutrição, ele é modificável. Por que ele é modificável? Porque, gente, na imunologia nutricional, a gente pode classificar, de maneira geral, em 3 situações. Por exemplo, numa situação que é de deficiência específica de nutrientes, uma pessoa que ela até come bem, tá certo, em volume, mas ela tem déficits de nutrientes no organismo. Por exemplo, não gosta de salada, não gosta de verduras, certo? Come só aquele beabá, arroz, feijão e carne, por exemplo. E aí a gente pode gerar problemas nesses indivíduos, pela falta de alguns micronutrientes. A gente pode ter um outro problema na nutrição, que é o estado nutricional. Quando eu falo estado nutricional, por que eu saio de deficiência? Porque eu posso ter excessos, certo? No caso de um paciente obeso. Então, aí eu tenho uma situação que eu posso ter de desnutrição proteico-energética, que significa o quê? O paciente muito magro, né, com caquexia, que pode estar associado isso a uma doença ou não, certo? E eu posso ter um outro fator, pode ser um aspecto econômico também, e eu tenho um outro fator aqui, que no caso pode ser a obesidade, que aí no caso eu não tenho deficiência necessariamente, eu tenho às vezes até um excesso, né, de alguns nutrientes específicos, tá ok? E a gente tem uma outra situação particular que são dos idosos, que os idosos, eles têm uma mudança metabólica, né? Eles têm uma mudança do organismo, né? A massa muscular diminui, o metabolismo ele fica mais lento, o sistema imunológico ele não é tão ativo, ele não é tão atuante como você era quando era adulto, no ciclo de vida de adulto. E aí a gente tem os déficits nas funções celulares e também esse idoso ele tem um aumento do estresse, o estresse oxidativo do orgânico como um todo, do corpo. Por quê? Porque ele já não consegue mais produzir, certo, aquelas substâncias que são antioxidantes, que nosso corpo produz a fim de diminuir esse estresse, tá certo? Então, esses três fatores aí, essas 3 que eu chamo de bases, elas são extremamente importantes para você entender como que a imunologia, né, o sistema imunológico, ele pode estar aí alterado. Certo? Se você tiver uma pessoa com deficiências específicas de nutrientes, você faz um recordatório 24 horas, faz análise lá de zinco, vitamina D, magnésio, vitamina C, e você vê que está muito baixo. Teoricamente, essa pessoa tem uma grande possibilidade de ter o sistema imunológico alterado, certo? Estado nutricional, que pode estar ligado a uma doença ou não, tá certo? Você também pode ter uma alteração ali do sistema imunológico. Por exemplo, o obeso. O obeso ele tem um processo inflamatório, tá certo? O acúmulo de gordura faz com que ele libere citocinas inflamatórias, que isso aí gere uma resposta inflamatória sistêmica, certo? E também nos idosos pela alteração aí com a idade, tá certo? Então, olha só, embora esteja acordado que a deficiência ou a insuficiência nutricional precisa ser corrigida para garantir que o sistema imunológico funcione corretamente,
Evidências crescentes sugerem que, para certos nutrientes, o aumento da ingestão acima dos níveis atuais recomendados... Opa, eu paro aqui. Gente, na nutrição, a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que prescrever ou suplementar de acordo com a DRI, tá certo? Que é a recomendação dietética ali diária, né? Então, a recomendação de ingesta diária, tá certo? No entanto, o médico ele pode estar prescrevendo doses mais elevadas do que a DRI a fim de atingir um objetivo. No entanto, eu deixo bem claro aqui que na nutrição a gente não pode fazer isso. Por exemplo, hoje em dia se trabalha com pessoas que têm o sistema imunodeprimidos, certo? Se trabalha altas doses de vitamina D, certo? Então, assim, isso daí quem faz é o médico, né? A gente tem que o quê? A gente tem que entender o seguinte, pô, a vitamina D é importante dentro desse contexto aqui dessa doença, então eu tenho que adequar essa vitamina D dentro das recomendações diárias, tá certo? Então, apesar dos estudos recomendarem isso daí, tá certo? O profissional de nutrição, ele não é habilitado para estar utilizando doses aí acima da recomendação, tá certo? E aí, os estudos, eles apontam que o quê? Que algum desses nutrientes, né, o aumento de algum desses nutrientes, eles podem ajudar a otimizar a função imunológica, tá certo? Incluindo, assim, a defesa e, portanto, a resistência à infecção, tá ok? E aí, gente, a gente fala um pouquinho já mais dentro do contexto da nutrição. Poxa, Serquis, então vamos lá. Eu tenho situações da nutrição que podem fazer com que meu sistema imunológico tenha prejuízo, que ele não seja tão bacana, que ele não esteja ali atuando da forma devida, certo? Qual seria, então, os alimentos ou nutrientes que poderiam estar influenciando na resposta do meu sistema imunológico? Existem alguns que já são bem estudados na literatura. São aqueles que a gente já tem uma discussão bem aprofundada, que já mostra mecanismo de ação, tudo isso. Eu vou falar até um pouquinho dos principais na frente. Mas só que além disso, hoje em dia, existe alguma variedade, né, de nutrientes que às vezes eles não são de origem nutritiva, que eles não desempenham uma função, que eu digo, energética, por exemplo, certo? Que tem uma propriedade bioativa, né, que são os fitoquímicos. Então, vários desses fitoquímicos, que são substâncias presentes ali, na sua grande maioria, nos vegetais, tá certo? Eles apresentam uma atividade, às vezes, que é anti-inflamatória, que estimula certos tipos de células de defesa. Então, assim, isso daí é uma área que ainda está crescendo bastante. E ainda digo para vocês que um grande problema é que a gente não tem uma recomendação específica de quantidade para esses fitoquímicos. Aí fica mais difícil ainda da gente estar trabalhando com isso, tá certo? E além aí de alguns... Professor Alexandre, tá certo? Então, assim, o grande problema disso tudo que é muito novo, que a gente vê em alguns trabalhos lá com ratos, que a gente viu com humanos também, mostrando ali que foi dosado certos tipos de defesa e viu uma melhora, é que a gente não sabe qual é a recomendação que é adequada para isso daí, não tem uma diretriz específica, tá certo? Professor Alexandre? Atualmente, a gente tem aí como utilizado no dia a dia, né, para melhorar, para trazer benefícios na função imunológica, a gente tem os lipídios da dieta, alguns micronutrientes como o zinco, a vitamina D, vitamina E, e além dos probióticos e alguns componentes do chá, que estão presentes no chá, certo? E aí a gente pensa no seguinte, professor, e como que a gente pode estar associando isso tudo ao Covid-19? Então, olha só, a gente tem algumas situações, né, que podem estar trazendo complicações aos... Não está ouvindo. O professor Alexandre, está ouvindo a gente? Agora eu estou ouvindo. Ah, tranquilo. Não, desculpa interromper, professor, é porque caiu novamente a sua apresentação. Se puder voltar ela, que ela não ficou em tela cheia. Voltou? Voltou, é só colocar agora em tela cheia, professor. Muito obrigada, peço desculpa. Tranquilo.
Em apresentação. Tá tranquilo agora? Ótimo. Posso continuar? Gente, desculpa, mas estava tudo normal aqui Pronto, para mim. agora está tudo ok. Tranquilo, vamos lá. Tá. Então, o que a gente conversou até agora? A gente falou um pouquinho de imunologia, né? Falamos um pouquinho do trato gastrointestinal, depois falamos um pouquinho da relação da imunologia com a nutrição, os aspectos aí de fitoquímicos e alimentos funcionais, e agora a gente está tentando fazer uma correlação dessa função imunológica com o COVID. Então, por que se fala tanto na imunologia e na nutrição, né, no COVID-19? Então, primeiro, é por causa do estado nutricional dos pacientes. O que foi visto? Né? Foi visto que os pacientes obesos, certo? Eles são um grupo de risco para o COVID-19, certo? Então, a gente tem ali que a pessoa ser obesa, certo? É um fator de risco, como se tivesse uma gravidade, né? Que a pessoa pudesse desenvolver sintomas mais fortes. Mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, lá no hospital, eu vejo que tem alguns pacientes obesos que eles têm sintomas leves, né? Ficam ali na enfermaria, não precisa nem de ir para a UTI. Já eu vejo que outros pacientes, tá certo? Eles desenvolvem quadros mais graves, tá certo? Então, a obesidade, ela realmente está associada a altas taxas de mortalidade. Gente, isso daí não é de agora, não. Já no H1N1, que foi em 2009, a gente já via isso, certo? E agora no COVID também, no COVID-19, tá certo? Alguns estudos, assim, bem atuais, ainda nada comprovado, falam que o vírus, o tecido adiposo, alguns receptores do tecido adiposo, eles têm afinidade pelo vírus. Né? Então, aí acaba que o vírus é como se fosse uma casinha para esse vírus. É como que se essas células de gordura, elas fossem uma fonte, guardassem esse vírus, certo? E aí a gente ainda não sabe como que isso implica, como que o acúmulo de vírus nas células, nos adipócitos pode contribuir assim para uma gravidade. Certo? A gente sabe que está dentro do contexto do processo inflamatório, da imunologia, mas ainda não se tem uma resposta adequada para isso. E também aqueles desnutridos. Por exemplo, quem está fazendo quimioterapia, tá certo? Que está com caquexia, certo? Que perdeu massa muscular, tá ok? Idosos, que isso daí é fisiológico, que com o passar do tempo vão perdendo essa massa muscular, vão perdendo peso, certo? E principalmente aqueles que estão com doenças crônicas, que fazem alguns tipos de tratamento aí, que podem estar interferindo, tá certo? Então, assim, não é só pensar, eu vou suplementar vitamina D, eu vou suplementar zinco, não é só isso. A nutrição, ela tem uma relação desde o estado nutricional do indivíduo, que a gente fala de composição corporal, tá certo? A composição corporal, a classificação que a gente tem a partir de vários métodos que nós utilizamos, podem categorizar o indivíduo em risco a ter um sintoma mais forte ou não, ou ter um risco maior a desenvolver quadros mais graves, tá certo? Então, assim, lá no hospital, né, quando a gente chega e identifica um indivíduo dentro dessas classes, a gente já tem uma atenção maior. A gente precisa fazer uma avaliação mais criteriosa, tá certo? Porque ele pode desenvolver para um quadro mais grave, tá ok? E aí, a gente chega um pouquinho dentro desse contexto novo. Todo mundo, hoje em dia, pensa que tomar um shot de manhã garante uma imunidade perfeita, certo? A gente vê isso. Mas não é isso que vai garantir o seu sistema imunológico estar adequado, tá certo? É muito mais do que isso, tá certo? O shot é apenas se você gosta de tomar seu shot de manhã, misturado lá com alimentos funcionais, fitoquímicos, que grande parte das vezes, aqueles ali que são adicionados a esse shot, nem tem uma comprovação científica, tá certo? Nem tem uma comprovação científica, mas você pode, não tem problema, eu gosto, eu me sinto bem. Então, o nutricionista, ele tem que respeitar a individualidade, tá certo? Política, religiosa, econômica, de maneira ampla, tá certo? A gente não está aqui para dizer o que a pessoa deve e o que não deve, mas a gente tem que pensar na ciência. Então, o shot, ele não garante que você vá ter uma resposta imunológica bacana, controlada, mediada, boa.
Não é. E nem assim suplementando também. Eu vou tomar suplementos, vários suplementos, para poder estar controlando aí a minha imunidade. Né? Que agora, chega quando você vai na farmácia comprar vitamina D, alguns suplementos, não tem, porque todo mundo correu lá para a farmácia lá para poder comprar isso daí. Todo mundo está querendo tomar o shot de manhã porque vai ter um sistema imunológico bacana. Não é isso que vai garantir, tá certo? Isso pode ajudar, mas garantir não vai garantir. Por quê? Porque se você tiver uma dieta rica em gordura saturada e trans, tá certo? Com baixo conteúdo de fibra, que vai ajudar no quadro de desbiose, ou seja, a imunidade do intestino não vai ficar legal. Se você tem excesso de sal, tá certo? Se você tem alimentos, faz a utilização de alimentos processados, não adianta de nada. Certo? Não adianta de nada você tomar o shot pela manhã, não adianta de nada você suplementar, tá certo? Por quê? Porque você está trazendo um monte de substâncias que não são interessantes, que podem estar aumentando o processo inflamatório no seu corpo, tá certo? E aí, a gente pode ter isso daí, uma dieta que não é adequada, ela associada com o quê? Com doença hepática, com doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, que todas elas estão dentro do contexto de doenças pró-inflamatórias, tá certo? A gente tem um aumento do processo inflamatório nesses indivíduos, tá certo? E aí a gente tem uma resposta que talvez não seja interessante para os indivíduos, principalmente com COVID, que é um quadro inflamatório grave que acontece, tá certo? O que eu vejo lá de mais interessante no hospital, que eu vou passar um pouquinho para vocês, é que não é no momento da infecção viral que a gente tem os quadros mais graves, é após, certo? Então eu tenho lá paciente que já está há 20 dias, mais de 14 dias, e ele teve uma complicação pulmonar, o pulmão está manchadinho lá, ele está com 70% ali do pulmão comprometido, e aí isso aí causa um dano inflamatório gigantesco. Então imagine eu estar ali naquele momento, aumentando essa resposta inflamatória, estimulando, fazendo uma sinergia de fatores. Então isso daí vai causar um dano muito maior no indivíduo. Tanto que um dos medicamentos mais utilizados lá são corticoides, para tentar a gente controlar esse processo inflamatório, tá certo? Diminuir essa resposta inflamatória agressiva que está acontecendo no organismo do indivíduo em consequência da presença do vírus, que muitas das vezes, isso daí já passou os 14 dias ali de transmissão, tá certo? A carga viral já é baixa, mas ele está ali com aquele dano, tá ok? E aí a gente pode ter a modulação da função imunológica por nutrientes, né? Então, como que o nutriente vai modular essa função imunológica? Através de quê? De ação antioxidante, né, que vai favorecer o estado redox das células, certo? Isso aí, no meu doutorado, eu trabalhei bastante com isso daí, atividade antioxidante em modelos de câncer, em modelos de doenças cardiovasculares, ajudando em problemas renais e problemas hepáticos, tá certo? Favorecendo a síntese da glutationa, tá certo? Que a gente tem praticamente são 2 tipos de glutationa no nosso organismo, certo? Que tem uma função antioxidante também, aumentando a produção de eicosanoides, né? Anti-inflamatórios, tá ok? Otimizando a síntese e a atividade de macrófagos e anticorpos específicos e favorecendo, assim, a integridade da barreira intestinal. Então, na nutrição, a gente pode estar atuando aí nos nutrientes ou componentes alimentares, modulando esse contexto que eu acabei de falar para vocês. E aí a gente entra dentro da especificidade de cada uma dessas vitaminas, minerais, certo? Gorduras aí, probióticos e chá. Então, assim, o que a gente tem de realmente bem caracterizado são esses que eu estou mostrando para vocês. Professor, existem outros, eu já ouvi falar que a cúrcuma, eu também, já vi muitos trabalhos. Eu já vi falar de alimento X, eu já ouvi falar de alimento Z. Existe muitos outros alimentos aqui, mas o que realmente a gente tem mais aprofundado na literatura são esses, tá certo? Então, vamos entender cada um deles, vamos lá. Por exemplo, a vitamina D. Vitamina D é extremamente importante, tá certo? Quando a gente pensa na função imunológica. Por quê? Primeiro, ela tem uma função quimiostática, certo? Que de atração
tá certo? Por determinados tipos de substâncias, tá certo? A partir do seu receptor, que é um receptor da vitamina D, tá certo? Ela tem uma função também de estímulo de fagocitose, que é fagocítica, principalmente por macrófagos, né? E, além disso, também no estímulo de peptídeos antimicrobianos, ok? Além disso daí, que é a parte de estimulação, né, de você estar fazendo combate ao agressor ali, ela também pode inibir células T e células dendríticas. Como que isso pode acontecer? De inibir a resposta dessas células aí. Ou seja, por isso que a vitamina D é muito utilizada, tá certo? Em pessoas que têm alteração no sistema imunológico, tá certo? Por exemplo, a gente tem algumas doenças que o sistema imunológico não está atacando o organismo, está atacando os órgãos, está trazendo complicações. Aí vai lá dar grandes doses de vitamina D, que normalmente isso é muito mais voltado para o médico, né? A gente da nutrição, a gente pode estar até adequando ele dentro das recomendações, mas é uma coisa muito mais médica, tá certo? Por quê? Porque essa vitamina D, ela modula a resposta imunológica. Então, na verdade, não é que eu queira aumentar a resposta imunológica, mas eu quero uma resposta imunológica mais amena. Eu quero ter uma resposta imunológica, mas ela não precisa ser tão agressiva a ponto de trazer um malefício para o meu organismo, tá certo? Então, por isso que a vitamina D, ela é muito utilizada aí em doenças autoimunes, tá certo? E ela tem um efeito imunomodulador muito importante. Ela estimula algumas células ao ataque, mas ela também dá uma diminuída em outras, que também poderiam participar desse ataque. Então, ela acaba que ela modula, tá certo, a resposta imunológica. A gente tem a vitamina E. A vitamina E, ela estimula as células T e diminui a peroxidação lipídica da célula. Ou seja, eu diminuo o estresse oxidativo, tá certo? Eu diminuo o dano celular. Ok? Então, assim, eu tenho teoricamente, eu vou ter mais células boas, vou ter células que façam sua função de maneira efetiva e a resposta do meu organismo ela vai ser melhor, tá certo? Então, a vitamina E aí, ela tem esse contexto. A gente tem o zinco, certo? Tá ok? Que ele inibe, o zinco, gente, é extremamente importante quando a gente pensa no Covid-19. Na verdade, não só no Covid-19, mas grande parte das doenças virais. Por quê? Porque ele inibe a atividade de uma enzima que se chama polimerase do RNA, certo? Então, o que acontece? Isso aí no coronavírus já foi visto. Então, o que diminui? Ele diminui a carga viral, tá certo? Então, ele não deixa a carga viral aumentar, tá ok? Então, o zinco ele é de grande importância para as doenças virais, tá certo? Porque ele inibe a atividade dessa enzima, tá certo? Então, ele diminui a amplificação do vírus, tá certo? E ela tem uma ação antiviral, tá ok? Então, é muito importante aí o zinco para a gente estar também adequando ele na dieta desses pacientes, ok? A gente tem o óleo de peixe, ou as gorduras poliinsaturadas, tá certo? Representação aí, representada pelo ômega 3, né, que é extremamente importante. Detalhe, nós temos 2 frações de ômega 3, certo? Então, aí a gente tem que equilibrar essas frações, certo? Então, qual é a capacidade dessa gordura? A capacidade dessa gordura é diminuir, tá certo? Inibir a produção de mediadores inflamatórios, incluindo os eicosanoides, certo? Então, por ele diminuir esse processo inflamatório, você tem uma resposta menos agressiva ao corpo. Então, lembre-se, muitas vezes eu vejo as pessoas falando, vamos ativar o sistema imunológico, vamos fazer com que... Gente, não é bem assim, não. Não é só pensar em ativar o sistema imunológico. Os nutrientes, eles têm funções diversas. Aumenta algumas coisas e diminui outras coisas. Aumenta umas coisas e diminui essas outras coisas. Por quê? Porque se eu tiver um sistema imunológico muito agressivo, isso vai causar um dano para o organismo. Inclusive, tem doenças assim, certo? Então, a gente precisa o quê? Ter uma resposta imunológica adequada. Em casos mais graves do Covid, a gente pensa assim, certo? Então, a gente também tem os probióticos, né?
Os probióticos, eles modulam a resposta imune inflamatória no intestino. Alguns estudos indicam também que, de maneira geral, isso influencia na resposta imunológica global, certo? Mas esses probióticos, eles são muito importantes para você ter o quê? Um intestino mais saudável. Detalhe, não adianta nada eu tomar probiótico se eu não tenho uma dieta boa, certo? Não adianta nada eu tomar probiótico se eu não tenho uma dieta boa, ok? Então, eu preciso de uma dieta adequada para que esses probióticos eles modulem a resposta inflamatória no intestino, tá certo? Que a gente lembra lá do comecinho dessa palestra que eu falei da relação do trato gastrointestinal com a imunologia, né? A gente tem várias células ali que participam do sistema imunológico, a gente tem alguns antígenos, né? A gente tem a liberação de algumas substâncias que participam desse processo, ok? A gente também tem o chá verde, que tem uma propriedade anti-inflamatória, tá certo? A gente tem esse EGCG, justamente esse epigalocatequina galato. Existem vários tipos de catequina, tá certo? Então, essa daí é uma das principais que tem um efeito inibitório da produção de moléculas pró-inflamatórias, tá certo? Então, assim, a gente tem bastante estudos com chá, entendeu? E existe uma recomendação para tomar 2 xícaras de chá por dia. Aí, minha gente, eu falo, às vezes a gente fala um negócio desse, aí o indivíduo vai para uma loja dessa daí, para o supermercado, e compra um tonel de 20 litros de chá e fica tomando chá o dia inteiro. Gente, da mesma maneira, tá certo? Que eu deixar de tomar pode me trazer alguma consequência, eu tomar demais também. Ali tem substâncias ali que têm atividade, que elas são... que elas participam do nosso metabolismo, elas influenciam no nosso metabolismo, certo? Uma das coisas que a gente pode ter é um problema renal, tá certo? Tem muita gente que toma aí chá que é diurético, a gente pode ter um problema renal, tá certo? Concentração ali de algumas substâncias a partir E aí você pode estar trazendo algumas complicações cardiovasculares, cálculo renal. Bom, aí a gente entra dentro de um contexto bem mais amplo. E aí a gente chega no Covid para finalizar. Qual é a relação, então, disso tudo que eu disse para vocês do sistema imunológico aí com o Covid, né? Eu já pincelei algumas coisas para você, do estado nutricional, do desnutrido, do obeso, mas assim, tem algumas recomendações que elas precisam ficar mas bem amarradinhas hoje, tá certo? Que eu vou chamar a atenção de vocês. Então, olha só, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos pacientes com Covid, 80%, eles são assintomáticos e 20% podem ter casos de atendimento que requer o atendimento hospitalar, certo? E desses 20, 5 eles podem necessitar de um tratamento mais intensivo, né? Um suporte aí respiratório, ventilatório, tá ok? Então, assim, quando eu penso em Covid-19, eu tenho situações diferentes. Quais são essas situações diferentes? Eu tenho aquele que eu devo pensar na prevenção e nos sintomas leves, e normalmente esse indivíduo ele está em casa, em isolamento, certo? Ou eu devo pensar naquele paciente no ambiente hospitalar. Então, quando eu penso nesses dois públicos aí, eu tenho que pensar de maneira diferente. Como assim, Serquis? Olha só que interessante, certo? Que isso é pouco falado. Se eu estiver em casa ou quiser me prevenir, eu tenho que ter o quê? O peso saudável, meu peso tem que estar saudável, certo? E eu tenho que fazer o que o Guia Alimentar da População Brasileira diz, que é preferir alimentos in natura, diminuir industrializados. Você não precisa ficar tomando shot de manhã todos os dias para ser uma pessoa saudável, não. E para ter o sistema imunológico, não. Certo? Tá ok? Isso daí é uma coisa que às vezes é os modismos. Mas se você gosta, faça. Tá certo? O importante é você se sentir bem. Mal não vai fazer. Tá certo? Mas eu não quero que isso caracterize que para ter um sistema imunológico adequado você tem que tomar... Não, não é isso. Certo? Própolis. Existem poucos estudos que realmente indicam que os benefícios do própolis, né? Existem muitos estudos que indicam, mas assim, a gente ainda não sabe, não tem isso aí fechado. Teve até um amigo meu que fez uma palestra sobre isso um dia desse, tá certo? Então, a gente deve preferir aqueles alimentos in natura, sair desses industrializados, tá certo? Então, é uma coisa que não é difícil, que é fácil, tá certo? E, além disso, a gente deve observar na dieta a adequação desses imunonutrientes,
A vitamina D está adequada? Tá certo? A vitamina C está adequada? A vitamina E está adequada? Certo? Quando a gente distribui os alimentos, a gente não tem um quadro? Tantos gramas de proteína, tantas gramas de carboidrato, tantas gramas de gordura, quais os tipos de gordura? Aí tem lá vitamina A, vitamina E, vitamina C. A gente não tem um quadro lá de resumo? Que aí você olha, poxa, a vitamina E está baixa aqui, vou pegar aqui, vou escolher algum alimento para aumentar os meus níveis de vitamina E. Então, a gente precisa, então, quando tiver esse resumo lá, a gente olhar e dizer, pô, quais são aqueles alimentos que são ricos em vitamina D, vitamina E, vitamina C, que eu posso estar colocando aqui no dia a dia do indivíduo, de acordo com a rotina dele, com o que ele gosta, tá certo? E aí a gente adequa isso daí. Então, aqui eu estou estimulando uma adequação através dos nutrientes. Já se eu estiver num ambiente hospitalar, gente, isso aqui vai depender do estresse que o meu paciente tem. Se ele é grave e se ele não é grave. Por quê? Porque aqui os probióticos eles não são recomendados. Como assim, professor? Você falou lá que é importante para o sistema imunológico, não sei o quê. Gente, em quadros mais graves, que você tem um estresse maior, tá certo? Que o Covid está trazendo a 70% do pulmão está ali comprometido, certo? Você tem um estresse inflamatório, você tem um estresse oxidativo exagerado, aumentado, você tem um processo inflamatório gigantesco. Então, a utilização desses probióticos pode fazer com que eu aumente essa resposta inflamatória, certo? Pode ser um gatilho, que eu chamo, pode ser um gatilho para aumentar o processo inflamatório. Poxa, se eu aumentar o processo inflamatório de uma pessoa que já está muito inflamada, que já está bem comprometida com as respostas que acontecem desse processo inflamatório muito elevado, eu posso comprometer o estado dele, certo? Tá ok? Então, aqui também não é indicado a utilização de imunonutrientes. Eu vou pegar agora, vou suplementar vitamina D, vou suplementar zinco, vou suplementar... Não é indicado. Então, eu tenho dois momentos. Eu tenho um momento, eu estou saudável, estou bacana, vou comer aqui bem, vou comer os imunonutrientes, certo? A partir dos alimentos. Se eu precisar suplementar alguma coisa, eu suplemento, que é de acordo com o profissional que vai dizer. Ok. Certo? Uma resposta imunológica mais adequada, eu tenho ali, estou bem. Se eu pegar o vírus, teoricamente, meu organismo pode estar aí combatendo ele. Se eu tenho sintomas leves, que eu não estou num processo inflamatório muito forte, muito grave, eu também posso estar utilizando dele ali para estar melhorando a minha resposta. Tá certo? Inclusive deixando a minha resposta mais amena. Já quando eu tenho um descontrole disso daí, um quadro muito grave, tá certo? Não é indicada a utilização de imunonutrientes e probióticos. Por exemplo, eu lá no hospital, eu tenho várias dietas que são ricas em imunonutrientes. Eu tenho o Impact. Olha só, Impact, o nome já diz tudo, para dar um impacto mesmo no sistema imunológico. Ela é rica em todos esses micronutrientes. Mas só que, tipo, nesse paciente meu lá que está na UTI, eu jamais vou prescrever ou vou indicar essa dieta, tá certo? A fim de o quê? De não estar estimulando esse processo inflamatório de forma a trazer um dano orgânico, para um indivíduo. Tá certo, gente? E aqui, então, são esses momentos aqui que a gente precisa deixar bem claro, tá certo? Em ambiente hospitalar eu tenho que tomar alguns cuidados. Já, se eu estiver pensando em prevenção ou até mesmo em indivíduos com sintomas leves, aí eu já posso pensar nos imunonutrientes, da utilização deles aí para estar trazendo alguns benefícios. Tá ok, gente? Então, eu acabo por aqui. Muito obrigado a atenção de vocês. Desculpem aí os slides terem ficado desconfigurados, mas não sei o que foi que aconteceu. Espero ter passado o recado para vocês e ter falado um pouquinho da nutrição aí do sistema imunológico, correlacionando aí a minha prática lá no hospital. Tá certo, gente? Obrigado e valeu. Agradeço, professor Alexandre, pela palestra, muito boa, excelente. E não estava desconfigurado não, Alexandre, foi só, eu acho que saiu da forma de apresentação em painel, e ficou com um íconezinho de participação de uma pessoa. Entendi. Mas não estava desconfigurada não, a sua apresentação estava excelente. Queria destacar aqui a presença da nossa vice-reitora, professora Ângela Guerra, na apresentação,
E vou passar aqui algumas perguntas, alguns comentários que os participantes fizeram, certo? Tranquilo. A Jaqueline Guimarães, ela comentou aqui que faltou você falar sobre a vitamina C e o selênio. Sim, da vitamina C e o selênio. Então, a vitamina C, ela também participa, né, do processo imunológico, tá ok? Estimulando também algumas células que participam do sistema imunológico, mas ela tem uma função que também é extremamente importante, que é muito parecida com a vitamina E, que é um fator antioxidante, né? Então, na verdade, aí ela é um modulador aí também do sistema imunológico, trazendo aí um equilíbrio, uma resposta mais equilibrada do nosso sistema imunológico. Tá ok? Então, assim, é interessante a gente estar utilizando, lembrar que não adianta tomar mega dose de vitamina C, né, porque ela é perdida pela urina, então a gente tem que tomar ali dentro da recomendação adequada, tá certo? E o selênio também, ele é extremamente importante, tá certo? Na verdade, todos esses minerais, eles participam, de certa maneira, de reações metabólicas no nosso corpo, né? Então, assim, o selênio também ele vai participar ali na função de estar ativando algumas células, tá certo? Que participam do processo de defesa do nosso organismo. Ok, respondeu Jaqueline. Fernandinha Souza, né, comentou que a aula foi bem proveitosa, gostou muito, está lhe dando os parabéns. E pergunta também qual seria o peso saudável. Certo, qual o peso Um saudável? peso considerado saudável. Assim, quando a gente pensa em peso saudável, na verdade a gente tem na nutrição várias ferramentas para estar avaliando o peso de um indivíduo, certo? O peso, assim, peso saudável é muito relativo, né? Esse peso está em quê? Está mais em gordura? Está mais em massa muscular? Então, assim, na nutrição existem algumas ferramentas. A mais conhecida e a mais básica é o IMC, certo? Então, normalmente a gente tem um IMC, que IMC é o quê? Para quem não é da área da nutrição, é peso dividido pela altura ao quadrado. E aí a gente tem uma classificação para o IMC. E aí, para o adulto, a gente tem uma classificação, né? Para o idoso, a gente tem outra classificação. Para os adolescentes, a gente tem outra classificação. E para as crianças lá, que têm menos de 10 anos, a gente tem outra classificação, certo? Então, assim, isso vai depender da idade. O peso adequado, ele depende muito da idade, certo? O idoso, ele pode ter um pouquinho mais de gordura, é interessante, inclusive, que tenha. Já o adulto, ele tem que ter um pouquinho menos. Já as crianças ali, que estão em fase de crescimento, elas têm oscilação, em algum momento tem mais gordura, em algum momento tem menos gordura, por causa que cresce muito, tem os estirões. Então, assim, esse peso saudável é muito relativo, vai depender realmente de uma avaliação individual, tá certo? E isso aí está dentro da classificação que a gente chama de eutrofia, né? O paciente é eutrófico. A gente não chama normal, porque quem não está dentro daquilo ali seria anormal, né? Então, não é uma classificação interessante para a gente estar falando. Ok. A pergunta também é, nos casos mais graves do Covid-19, os pulmões são bastante afetados. Quando o indivíduo sobrevive, há sequelas para os pulmões? Então, na verdade, isso daí é bem individual, certo? Pode sim ficar algumas sequelas. Por exemplo, vou lhe dar um caso aqui de um paciente meu. Teve um senhor de 87 anos, ele teve alta semana passada, que ele estava com mais de 50% do pulmão comprometido e ele saiu de lá, né, com nem 30% comprometido nas últimas avaliações de imagem que teve. Então, assim, ele teve uma recuperação, certo? Mas pode ser que ele fique com alguma margem lá, com algum local, né, que carregue isso daí para o restante da vida, mas não vai comprometer, não, nada em termos da saúde dele, né? E existem pessoas que fumam, né? Pessoas que fumam, que tiveram algumas doenças respiratórias, que ficam com algumas manchas. E quando a gente faz determinado tipo de exame, pergunta, você já teve isso? Você já teve aquilo? Aí a pessoa já, né? Que fica lá a mancha. Mas não necessariamente você vai ter o comprometimento que estava naquele momento, né? Pode ser que tenha um quadro aí de uma evolução. Ok.
Tem outra pergunta que é: quais os alimentos mais recomendados para fortalecer o sistema imunológico? Então, vamos lá. Os alimentos são aqueles que são ricos na vitamina D, tá certo? Aqueles ricos por exemplo, de maneira geral, frutas, hortaliças, vegetais. Por quê? Eles são ricos em fitoquímicos, eles são ricos em vitaminas e minerais, certo? Isso daí é o mais importante. Segundo, não adianta você pensar só nesses nutrientes, tá certo? Se você come muita gordura trans, tem muita fritura, certo? Então você tem que também ter uma diminuição desses alimentos industrializados aí. Você tem que comer mais in natura ou aqueles minimamente processados. Não adianta você só se preocupar com aqueles que são ricos nesses nutrientes aí que vão ajudar o sistema imunológico, se você está comendo um monte de coisa que aumenta o processo inflamatório, tá certo? Então, na verdade, você tem que ter um equilíbrio. A nutrição é o equilíbrio, certo? Comer alimentos in natura, tá certo? Que se você comer os alimentos in natura, se você comer os alimentos naturais com a maior quantidade de cores possíveis, você já vai estar aí atingindo esses micronutrientes, esses alimentos aí que são importantes aí para o sistema imunológico. Ok, professor. Mariana Medeiros pergunta: qual é a orientação para idosos que estão em casa desde o início da pandemia para que possa ser dado um suporte nutricional maior e proteção da imunidade desses indivíduos? Os idosos, né? Os idosos você deve fazer o quê? Diminuir os industrializados, tá certo? Colocar uma alimentação mais natural para eles, tá certo? Deixar eles super tranquilos, tá certo? Porque o psicológico é extremamente importante. Gente, a quantidade de pessoas que estão lá na UTI, tá certo? E elas ficam psicologicamente abaladas é gigante, tá certo? É gigante, é incrível. E não só, às vezes tem pessoas que nem estão tão graves, mas estão ali na enfermaria. Então, é muito importante você trabalhar o psicológico, deixar a pessoa tranquila, não fazer cobranças, muitas cobranças, tá certo? E tomar todos os cuidados de contaminação, tá certo? Tomar todos os cuidados de contaminação. Então, a dieta é isso que eu já estou falando. É uma dieta natural, diminuir os alimentos industrializados, tá certo? Tomar cuidado com o idoso, porque se você brigar muito com o idoso, ele fica danado da vida, fica estressado. Então, assim, você tentar ser um pouquinho flexível nisso daí. Se o idoso ficar estressado, ele fica depressivo e adoece. Então, aqui e acolá, faça a vontade dele, tá entendendo? Ou vovô, ou então, sei lá, um amigo. Faça a vontade dele, deixa ele ter autonomia. É importante o idoso ter autonomia. Quem trabalha com o idoso, tem vovô, sabe disso. Tira a autonomia dele, meu amigo. É depressão na certa. Certo? Então, alimentos naturais e tentar fazer com que você tenha uma orientação, um cardápio que adeque esses micronutrientes aí que são importantes. A vitamina D, a vitamina E, a vitamina C, o zinco, o selênio, a utilização de probióticos, tá certo? Pode ser os naturais dos alimentos, por exemplo, o iogurte, ou então você pode estar utilizando o Simforte, o Fiber+, Flora, mais o quê? O ômega 3, que você pode estar utilizando os peixes, tá certo? Ou então até mesmo estar suplementando se o idoso não gosta do peixe. Como também você pode estar utilizando chá, 2 xícaras de chá por dia. Quem não gosta do chá, não force a barra não, você já está dando isso tudo para eles, certo? Deixa ele ser feliz, deixa ele calminho ali. É super importante essa harmonia. O idoso, a gente precisa ter essa harmonia aí. Ok. A Tânia, ela está comentando aqui que ela usa muito açafrão no leite quente, que dizem que é anti-inflamatório, é verdade? É verdade, tá certo? É anti-inflamatório sim, tá certo? Existe, eu digo para os meus alunos que se você fechar os olhos, tá certo? Colocar açafrão na internet, ele para tudo tem um trabalho de alguém que ajuda. Câncer, cardiovascular, para tudo. E eu até entendo isso, porque ele, como é anti-inflamatório, é antioxidante, e as doenças, elas aumentam o processo inflamatório e aumentam o processo oxidante, né, que é o caso do dano celular. Se eu der qualquer alimento que faça isso, ele vai ajudar, tá certo? Então, é muito bacana você utilizar, tá certo? Pode utilizar nos alimentos para dar cor. Lá no hospital a gente usa bastante. A Jennifer está perguntando aqui, Jennifer, né? E
qual a dieta de um paciente com estado grave, mais grave? Acho que é porque você comentou sobre o não ser interessante, né, o uso de probióticos, acho que ela quer saber nesse sentido. Jennifer, nos casos mais graves, normalmente que os pacientes são intubados, tá certo? Eles estão anestesiados e aí a gente faz um tipo de alimentação que é a alimentação enteral, tá certo? Essa alimentação enteral, ela é normalmente por uma sonda, tá certo? Que grande parte das vezes é naso, tá certo? Porque a gastrostomia ou então a jejunostomia, que é direto no estômago ou direto no intestino, ela acontece na pessoa que já não se alimenta mais via oral, né? Então, aqueles pacientes que estão no estado grave, que já se alimentavam via oral, normalmente é passado uma sonda, tá certo? Nasogástrica, que vai até o estômago. E aí a gente tem uma recomendação da Braskem, que é dependendo do estresse oxidativo do indivíduo, que normalmente é de 20, e do estado nutricional, que é de 20 a 35 quilocalorias por quilograma de peso, tá certo? E também de proteína, que pode variar de 1,2 até 2 gramas de proteína por dia. Ou seja, uma recomendação energética que pode ser de mediana para bastante, e uma recomendação de proteína que é acima da recomendação para indivíduo saudável, que é de 0,8. Tá certo? Então, assim, a gente vai avaliar o indivíduo, vai avaliar o estresse metabólico dele, vai classificá-lo, e aí a gente vai estar trabalhando com essas margens de 20 a 35 quilocalorias por quilograma de peso, e de proteína de 1,1 até 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Ok. Lindiceia, ela está perguntando aqui, o paciente pós-infecção do Covid-19 de forma leve, mas que fez uso de medicação, azitromicina e ivermectina, mas não precisou de internação. Qual o reforço alimentar nesse momento? Pronto, o reforço alimentar é se alimentar de alimentos in natura, não comer industrializados, que eles vão irritar a mucosa intestinal, então sua imunidade do intestino já vai ficar alterada, você vai ter um quadro de disbiose, tá certo? Segundo, trabalhar bastante o psicológico para ficar tranquilo, tá certo? E terceiro, tá certo? Se alimentar de forma mais abrangente possível alimentos in natura. Você pode comer qualquer tipo de alimento in natura, alimentos naturais, ou aqueles que não são processados, tá certo? Ou tem um processamento mínimo, tá certo? Então, é bem o guia alimentar da população brasileira, tá ok? Então, é a alimentação mais natural possível. Aí, existem alguns quadros específicos. Eu não gosto de verduras, não gosto de tantos legumes. Aí você pode pensar em tomar um polivitamínico, tá certo? Tá aí atuando. Quem não tem uma alimentação muito boa, quem não é muito regrado, aí toma um polivitamínico, aonde que tem ali principalmente 30% de zinco, tá certo? Aonde tem a vitamina D, para estar aí pelo menos batendo a sua necessidade da DRI dessas vitaminas e minerais. Mas quem vai conseguir calcular isso bem direitinho é o nutricionista. Ok. Camila Rocha, ela faz a seguinte pergunta: qual é a alimentação indicada para pacientes que passam muito tempo na UTI? Os probióticos podem ser inseridos a partir de qual momento? Pois sabemos que os medicamentos deixam o intestino desbiótico. Pois é verdade. Os antibióticos, eles causam desbiose intestinal. É uma luta diária minha na UTI. Serquis, venha cá, o paciente está com diarreia. Aí eu vou lá, quando eu chego lá, o paciente está com uma bomba de antibióticos, e aí a gente não tem muito o que fazer. O que é que eu faço? Dieta constipante. Dieta que tem só fibra solúvel, tá certo? Onde a gente não tem fibra insolúvel. E se esse paciente tiver um estresse muito grande, o processo inflamatório, um estado mais grave, não é recomendado probiótico. Se ele não tiver na UTI, tiver na enfermaria e tiver com esse quadro inflamatório menos grave, a gente pode estar até utilizando probiótico. Então, em hospital, eu avalio o paciente individualmente, e se eu olhar que ele está com processos mais de estresse metabólico mais elevado, processo inflamatório, ou então até um quadro de sepse, eu não utilizo probiótico, nem glutamina, tá certo? Mas se eu vejo que ele não está nesse quadro tão evoluído, aí eu libero, eu posso utilizar o probiótico, não tem nenhum problema.
eu utilizo em vários quadros. Então, assim, nesse quadro de diarreia aí, de desbiose do paciente lá no hospital, vai depender muito do estresse oxidativo dele, do quadro que ele vai estar, tá certo? Agora, sepsemia, paciente com lúpus, com doença autoimune, ou com estresse metabólico, processo inflamatório muito grave, a gente não utiliza, porque realmente a gente ainda não tem um domínio da literatura e de quais as cepas ali que podem estar trazendo benefício ou não ao paciente, tá certo? A gente ainda não tem um conhecimento disso na literatura. Ok. Thalita Freitas está perguntando se os chás, quanto aos chás, né? Se pode ser cidreira, carqueja ou camomila. Pode ser qualquer um chá. Ou se tem algum chá mais específico? Não. Na verdade, os chás, principalmente aqueles que são os verdes, eles normalmente têm uma quantidade de catequinas mais elevadas, tá certo? Mas pode ser qualquer tipo de chá. Todo chá vai ter um fitoquímico diferente, então é interessante que você fique sempre revezando. Agora, assim, uma coisa que eu deixo de recado para vocês. Não é para tomar 1 litro, 2 litros, 20, uma bombona de chá, não, né? É para tomar 2 xícaras por dia, uma coisa leve, tá certo? Porque se você tomar em grande quantidade, certo? Aí, olha só, o nutricionista ele tem que tomar muito cuidado com o discurso dele. Ele tem que dizer um discurso que eu devo tomar de maneira moderada, de maneira do dia a dia. Poxa, estou com vontade de tomar um chazinho hoje à tarde, vou tomar. Poxa, estou com dificuldade para dormir, vou tomar um chá mais calmante. Vai lá e toma um calmante. É algo bem assim, certo? Porque às vezes é passado de uma maneira, aí o pessoal compra uma bombona daquela como liga de água, coloca naqueles filtros, né, uma bombona de 20 litros de chá. Não, gente, não façam isso, não. Certo? Que aí você está causando um problema. Tá certo. E para encerrar, né, Jeane Marinho está dizendo que gosta muito de condimentos, comida condimentada, e pergunta se isso irrita a mucosa do intestino. Então vamos lá. Boa pergunta, certo? Quem tem um intestino, o estômago ou o intestino inflamado, pode irritar sim, certo? Mas quem não tem, tá certo? Não tem nenhum problema. Contanto que você também não utilize esses temperos completos, não sei como você entende de condimento, né? Sazon, quinó, nada disso. Agora, se for uma coisa, por exemplo, uma cúrcuma, né? Você utilizar os condimentos in natura, não tem nenhum problema, inclusive é extremamente benéfico. Grande parte dessas ervas, tá certo? Eles têm substâncias fitoquímicos, substâncias bioativas, tá certo? Que ajudam aí a modular gene, ajudam as doenças crônicas, ajudam no processo inflamatório. Tem um monte de trabalho que mostra isso daí, tá certo? Então, é interessante você estar utilizando isso daí, os naturais, tá certo? Então, é bacana demais. Ok, ela falou aqui que são... Oi? Ela confirma aqui que ela usa os naturais secos, os desidratados, naturais. Ótimo. Quem não tem nenhum tipo de desconforto intestinal, inflamatório, não tem nenhum problema. Agora, quem tem gastrite ou algo do tipo, aí não é interessante, não. Evitar, né? Bom, então acredito que todas as perguntas já foram esclarecidas. Quero agradecer novamente ao professor Alexandre pela palestra, foi muito esclarecedora, né? E como é importante, né, sabermos que na nutrição, né, muitas vezes a gente pensa que nutrição é aquilo que todo mundo quer saber um pouquinho, né? Mas, na verdade, existe uma ciência por trás e uma ciência bem complexa, né? Muita bioquímica, muita imunologia, muita microbiologia, e isso é bem importante a gente saber, né? A gente se aprofundar e conhecer, ter conhecimento justamente para que possamos ajudar, né? Os nossos pacientes, os nossos clientes. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Quero dizer que, mais uma vez, as pessoas que estão participando, é importante preencher, né, o credenciamento para que vocês possam ter
o comprovante, né, o certificado de participação, para que seja contabilizado as horas complementares de vocês, e também tem um questionário de satisfação, né, do evento, para que vocês preencham e nos ajudem a melhorar cada vez mais a cada evento que a gente fizer, ok? Obrigada a todos. Quero lembrar aqui mais uma vez a participação, que eu não estava no início, acho que eu não citei, professora Everlane, professora Lindiceia, das Clínicas Integradas, assistente social, professora Ângela, nossa vice-reitora também, presente, professora Tereza Elisa, e obrigada a todos. E podem ficar para a próxima palestra também, não esqueça, a próxima palestra às 17 horas, com a Alessandra Lucchesi, sobre perspectiva do profissional de saúde no mercado de trabalho pós-pandemia. Se Mariana quer dar mais algum esclarecimento.